que talvez no ves la persona hace un año, pero cuando ves parece que algo se enciende y hay una... Y de fato algo se enciende, la presencia del Señor, y nos conectamos y compartimos un momento de un ambiente de mucha unción, de mucha bendición, de mucha entrega. Es muy bueno compartir, pero hay una pequeña dificultad: el idioma. Pero esta noche pensé, falei, no, tengo que intentar hablar algo en español. Entonces voy a intentar, pero si no entenderes algo, por favor, use su imaginación. Algo salirá, y yo creo que en esta hora, que no sea Leandro, que no sea Brasil, que no sea nada, que no sea portugués, español, mas que el idioma no sea una barrera, un impedimento para este mensaje que tenemos ahí para compartir hoy, que sea una bendición para vos, como fue para mí enquanto estaba buscando y vamos así. Bueno, si miras acá, ¿qué esta flor quiere decir? ¿Alguien sabe? ¿Tiene alguna relación con algo? Centenario de genocidio armenio. En nuestra iglesia estamos preparando algunas programaciones, algunos logotipos, algunos videos, algunas películas para pasar para que las personas de la iglesia puedan compartir en Facebook. Y estaban produzindo uma película curta com uma reflexão sobre genocídio. Estava eu com Jorge Florencio, que eu creio que todos conhecem, e em dado momento, preparando o guião de película, o guião, ¿está bem? Preparando o guião, alguém disse: acá vamos falar sobre o partido de los jóvenes turcos. Aí eu creio que Jorge disse: pero o partido é solo jóvenes turcos. E Florencio disse: não, é partido jóvenes turcos. E Jorge disse: não, é jóvenes turcos. E eu estava no meio e falei, ele falou: vamos buscar em Wikipedia. Falei: espera, tenho uma ideia acá. E eu saquei uma foto de guião que estava escrito jóvenes turcos. Falei: deram-me uma ideia, pero vamos seguir, vou falar isso em reas. Mira, jóvenes turcos, ou seja, partido de jóvenes turcos, não importa. Entrou para a história. Estas duas palavras, jóvenes turcos, entraram na história por terem hecho algo terrível, uma atrocidade, muita violência, crime, né? Entraram na história, jóvenes turcos. Entraram para a história com algo malo. Aí parei e comecei a pensar, e nós outros? Nós outros também somos jóvenes. Reas quer dizer algo como jóvenes hermanos evangélicos, lá. Entramos na história com algo? Estamos entrando na história ou não estamos entrando na mesma proporção ou visibilidade que os jovens turcos com a atrocidade que hicieron? Nós outros que somos de Deus, que estamos buscando, que estamos querendo um cambio de vida, estamos entrando na história como eles entraram com este episódio terrível? Não sei se está tão forte, ou se às vezes estamos nos escondendo, nos ocultando, às vezes temos medo de dizer nossa fé, nossas atitudes, às vezes estamos nos ocultando. Em os meios que convivimos, na faculdade, na escola, afuera da igreja, às vezes estamos com medo. Às vezes, ou na igreja mesmo, somos jovens todos, trabalhamos, vamos a congressos, vamos a coisas distintas na faculdade, vemos tudo, às vezes vemos algumas coisas na igreja e queremos ver uma renovação, um avivamento, um novo tempo, um quebrantamento, adoração com mais sinceridade, mas às vezes temos medo de falar isto para outros, de encorajar uns os outros, temos algum medo. O que vão pensar de nós? Vão dizer algo? Vão dizer: vos se crê o rei do mundo, quer cambiar a igreja, quer fazer algo? Então, temos medo destas reações, porque as pessoas, quando tentarmos fazer algo mais, com mais entrega, com mais quebrantamento, temos este medo algumas vezes, deste tipo de reações. E assim nos calamos, e vamos passando, e não marcamos muitas vezes na história, como aqueles marcaram de um modo malo. Não marcamos nossa história de modo distinto, porque temos algum medo deste tipo de reações. Pero nesta noite, algo que se passou com Jesus quando ele estava na cruz,
pode encorajar-nos para termos mais atitude, para sermos mais convictos e para sermos diferença e defender aquilo que acreditamos, sem temer a reação do outro, da gente maior. A ver, vamos abrir em Mateus 27, versículo 40. Se te acuerdas, Jesus estava na cruz. Eu estava pensando hoje, Jesus estava com a cruz, com as duas mãos pregadas, caindo, sem força. E además de tudo isso, ainda passava todo tipo de pessoas. Passavam pessoas comuns, passavam pessoas mais importantes, sacerdotes, os ladrões, e todos diziam algo como assim, e dizendo, tu, el que derribas o templo, e em 3 dias lo reedificas, algo com tom de haciendo un chiste, con desprezo. Ah, tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Então, às vezes, este medo que eu disse das reações das pessoas, que quando queremos fazer algo, algum cambio na igreja, para que haja mais dedicação, haja mais entrega, para que haja menos superficialidade, mais rendição, mais entrega, temos medo de tipo de reação. Mas Cristo, ele escutou esse tipo de afronta. Tu, el que derribas o templo, tu que está tentando fazer algo distinto na igreja, Cristo escutou. Temos medo de escuchar isso, mas Cristo escutou. Então, se escucharmos, podemos ser como Jesus. Ele, morrendo achar, ficou cajado. Não tinha medo do que estes diziam. Tu, el que derribas o templo, em 3 dias lo edificas. Sim, eu quero cambiar. Eu quero fazer algo novo para o Senhor. Se eu diz isso, não é problema. Reedificas? Sim, reedifico. Porque nós somos convictos. Ele que reedifica a casa, como é o versículo? O Senhor edifica, né? Não tem inútil seus amados lá enquanto dormem, né? Ou há outro versículo que diz: aqueles que creem em mim harão algo hechos maiores do que Cristo. Então, se é possível, não temos que ter medo. É possível, está a promessa. As pessoas podem dizer, descende a cruz. Oh, você quer ser um crente, super crente. Podemos escutar tudo isso. Cristo não descendeu da cruz. Ele não cambiou para agradar os outros. Ele estava muito convicto. Podemos também ser convictos, não descender da cruz como os outros, que querem uma vida tíbia, uma vida comum, uma adoração superficial, querem descender da cruz. Para que ser tão crente? Não, eu vou ser crente, eu acredito em mudança. Reedifico o templo, reedifico sim, eu creio nisso. Sim, a mesma força que está em Cristo opera em nós. Há este versículo também. Essa é a mesma força. E o mais lindo que eu quero dizer, que quando li isso essa semana, me falou muito. Estava lendo e dizia que Cristo, quando morreu, ele deu seu Espírito. Em português é um pouco distinto, diz que Deus entregou seu Espírito e morreu. Deus deu o Espírito em la cruz, ele morreu. Mas algum tempo depois, ele derramou todo o Espírito dele sobre todos nós. Ele deu o Espírito com generosidade para cada um de nós, para que hicíssemos todas essas coisas, obras maiores, para a glória dele. Então, é possível, o mesmo Espírito que estava em Jesus e que o ajudou a ir até o final, para cumprir sua missão, este mesmo Espírito está em nós. Podemos fazer o câmbio, podemos buscar mais, incentivar as outras pessoas com isso. É possível, não temos medo, não precisamos ter medo. O Senhor está conosco e o mesmo Espírito que está em Ele está em nós. Então, se diziam daqueles jovens turcos, podemos ser os jovens heróis. O héroe que passou em vídeo da parte da manhã para os deportes, não somente para os deportes, para o dia a dia, para ser as pessoas que vão cambiar, para as pessoas que um dia você está em tua faculdade, em tu trabalho, um dia tu hablas algo para alguém que está com vos, alguma pessoa que trabalha com vos, e cambia a vida da pessoa.
no te calles, no tengas miedo. Es importante, podemos ser esta generación que cambia, ser los jóvenes héroes, podemos hacer la diferencia. Às vezes estamos esperando, de onde virá lá os grandes jovens que vão fazer uma diferença no país, de onde vão chegar, da Austrália, dos Estados Unidos. A ver, um minuto. Acá estão os jovens. Acá estão os jovens que podem cambiar a geração. Jovens héroes, que como Jesus, podem escutar o que digam as pessoas, todas disseram. Ele cumpriu tudo. O mesmo Espírito que estava em ele está em nós agora. Podemos fazer a diferença. Vamos poner de pé, fazer uma oração e pedir a Deus mais coragem. Somos nós que podemos fazer a diferença. Né? Não temos que temer os homens, que vão olhar, em Brasil decimos, que vão ser uma cara de paisagem para nós outros, uma impressão de paisagem, como com desprezo. Não importa, todas as pessoas, de sacerdotes a ladrões, fizeram isto para Deus, e ele se quedou firme, convicto, como nós outros queremos ser. Vamos orar, vamos pedir isso. Onde você está? Pida para Deus. Deus, não somos nada, Deus. Não somos nada. Somos alguém que tem ouído tus palavras, ouído de tu salvação, ouído escuchado tudo que o Senhor hizo por nós outros. Que não sejamos, Senhor, pessoas sem fé, sem coragem, com uma postura tíbia. O Senhor tem um chamado para cada um de nós outros, não é só para pastores, para líderes de alabanças, para nós outros, para cambiarmos, Senhor, para impactarmos as pessoas. Queremos ser usados, Senhor, que não ficamos callados, que não paremos, que o Senhor nos ajude a continuar, que o Espírito Santo nos mueva para ser, Senhor, grandes coisas maiores. Não somos dignos de nada, Pai, não somos dignos de nada. Precisamos do Senhor em todo o tempo. Ajuda-nos, nos dê coragem, em nome de Jesus. Amém. Muitas graças.